Prezados irmãos e irmãs, prezado bebê, prezada mãe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, memória de Nossa Senhora de Fátima, comemoramos o primeiro dia em que a Virgem Maria apareceu aos pastores daquele povoado de Portugal, que foi 13 de maio de 1917. As aparições se estenderiam até o dia 13 de outubro, quando houve o milagre do sol e quando a Virgem se revelou como a Senhora do Rosário. A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, fala da descendência do povo do Senhor, entendida aqui como a Igreja, e fala da alegria de alguém que se regozija em Deus, porque Deus o revestiu com vestes de salvação, envolveu-o com o manto da justiça e colocou uma coroa em sua cabeça, uma coroa como aquela que se usava nas cerimônias de casamento, para o noivo e para a noiva. Esta passagem é aplicada pela liturgia a Nossa Senhora por causa da graça de que ela foi cumulada. Justiça, salvação, coroa, cheia de graça, ela aparece, não aqui, mas no Apocalipse, vestida de sol. E é assim que a irmã Lúcia, que era a mais velha das crianças, descreveu a Senhora. Era uma senhora mais brilhante do que o sol. A luz era aquilo que mais encantava quem via Nossa Senhora. Depois da luz, a voz e o conteúdo das palavras. O Salmo 44, que nós lemos em seguida, é tradicionalmente aplicado à Virgem Maria. A primeira parte do Salmo elogia o rei. E a segunda parte do Salmo, que é a que nós lemos, elogia a rainha. A rainha é convidada a deixar os pais para ter muitos filhos. A rainha é convidada a encantar o rei com a sua beleza. O encanto com que Maria Santíssima encantou a Deus foi a sua docilidade, a sua obediência e, sobretudo, a sua humildade. É verdade que Deus sempre toma a iniciativa. Foi Deus quem criou tudo isso nela. Mas a resposta positiva, afirmativa da criatura a Deus faz com que as graças de Deus se multipliquem na criatura. Deus se enamora, se é possível dizer assim, da criatura por ele criada. Deus se comove ao ver a obediência naquele em que ele quis fazer maravilhas. E isso aconteceu em Maria Santíssima em grau excelente. Ela ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Por isso ela é bem-aventurada. Uma mulher do povo, ao ouvir a pregação de Jesus, ficou tão encantada com aquele profeta que deve ter pensado: como deve ser feliz a mãe dele. E talvez lá no íntimo ela pensasse: se eu tivesse um filho assim. Então ela gritou, como alguém emocionada e quase fora de si: feliz o ventre que te trouxe, felizes os seios que te amamentaram. Como é feliz esta mulher que teve a honra de ser tua mãe. E Jesus corrige esta pessoa dizendo que a maior bem-aventurança da sua mãe não foi tê-lo gerado, nem trazido no ventre, nem tê-lo alimentado com seu leite materno. A maior bem-aventurança de Maria foi ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática. O Evangelho é muito simples e ele repete muitas vezes a mesma coisa. Ouvir a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus. Isso aparece, por exemplo, na parábola da casa sobre a rocha. Aquele que ouve a palavra e a pratica é como o homem que construiu a casa sobre a rocha e assim resistiu ao vento e à tempestade. Assim é Maria Santíssima. Dom Manuel dizia também, de maneira bem simples, que o santo é aquele que leva a Deus a sério. A santidade
ela é simples e se há alguma dificuldade, ela se deve não a Deus, mas a nós. Não à oferta da graça de Deus, que é superabundante, mas à dureza do nosso coração em recebê-la, à obscuridade da nossa mente em entendê-la, à hesitação da nossa vontade em praticá-la. Em Maria nada disso aconteceu. O coração dela é de tal modo puro que ela disse para as criancinhas de Fátima que a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança ao seu imaculado coração. Ela pediu a consagração do mundo e, em particular, da Rússia ao seu imaculado coração. Ela pediu a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados ao seu imaculado coração e pediu, sobretudo, a oração e o sacrifício pela conversão dos pecadores, com especial atenção para a reza diária do terço. Foi este apelo de Nossa Senhora que fez com que o padre Peyton, um irlandês, em processo de beatificação, percorresse o mundo com aquele slogan que se tornou famoso: a família que reza unida permanece unida. Rezar o terço todos os dias aparece em todas as aparições de Nossa Senhora, de maio até outubro. E ela pede que se reze o terço para obter o fim da guerra, estava em plena Primeira Guerra Mundial, para obter a conversão dos pecadores e para consolar a Nosso Senhor pelas ofensas que ele tem recebido pelos homens. A mensagem de Fátima é ao mesmo tempo antiga e nova. Antiga porque ela fala ainda de uma primeira guerra e depois viria uma segunda. Antiga porque ela fala no ano em que viria depois, no finalzinho do ano, a Revolução Comunista, que faria com que a Rússia espalhasse seus erros sobre o mundo. Antiga porque, na época dela, os erros que ela aponta parecem tão menores em relação à imensidão, ao mar de erros que nós encontramos hoje, mas ela é nova e ela é atual pela perenidade do seu apelo à conversão. Se ela fala de castigos, guerras, que é difícil adivinhar ou presumir, se fala de perseguições à igreja, uma coisa é certa: aquilo que mais nos deveria causar interesse nas mensagens de Fátima não seriam especulações sobre detalhes, sobre o que vai acontecer. Deveria ser simplesmente atender ao pedido dela, que nós nos convertamos, que nós sejamos verdadeiramente cristãos e que façamos o bem por aqueles que não fazem. Meu Deus, eu creio, eu adoro, eu espero e eu vos amo. E eu vos peço perdão por aqueles que não creem, que não vos adoram, que não esperam e que não vos amam. Seria tão bom que nós levássemos esta mensagem a sério, em vez de fazer especulações em cima de especulações sobre o terceiro segredo, sobre uma parte do segredo que não teria sido ainda revelada, sobre outras coisas que estão para acontecer. Uma coisa que está para acontecer e que para mim é certa é a minha morte. E uma coisa que precisa acontecer, e ai de mim se não acontecer, é a minha conversão. E uma coisa que eu tenho que fazer com os outros, e ai de mim se eu não fizer, é evangelizar. Isso basta, devia nos bastar. Vamos pedir a Maria Santíssima, que tanto soube ouvir e pôr em prática a palavra de Deus, que nos faça entender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa